Olá, pessoal! Hoje a nossa aula é sobre o referencial curricular gaúcho. Como nós sabemos, a gente tem um grande documento nacional que se chama Base Nacional Comum Curricular, que você já olhou a minha aula, que trata dos currículos nacionais. Não é um currículo, mas guia e norteia os currículos nacionais brasileiros. Depois da Base Nacional Comum Curricular, a nossa BNCC, os estados, eles foram convidados a construir os seus referenciais. E aqui no Rio Grande do Sul, então, nós temos o nosso referencial, que é o RCG, Referencial Curricular Gaúcho. Na aula de hoje vocês vão ver eu falando bastante o RCG. Depois do Referencial Curricular Gaúcho, os municípios também foram convidados a construir o seu referencial. O que acontece? Alguns municípios construíram o seu, como Gravataí, né? Na ocasião, eu era diretora em Gravataí, 2019, e nós construímos, na ocasião, o nosso referencial de território, então é o RTG lá em Gravataí. Mas alguns municípios aqui do Rio Grande do Sul, como o município de Cachoeirinha, por exemplo, onde eu trabalho agora, ele parou aqui, ele acatou o que o RCG e a BNCC trouxeram. Ou seja, lá no município de Cachoeirinha, as habilidades e as competências, né, as competências são trabalhadas no âmbito de BNCC e RCG. Em Gravataí, além da BNCC, além do RCG, nós temos também o RTG. Então, é uma baita de uma sigla quando a gente vai colocar no caderno de chamada, se for uma habilidade específica do território de Gravataí. Se for uma habilidade específica do currículo gaúcho, então vai ter lá o código da base mais o código do referencial curricular gaúcho, e a gente vai ver na aula de hoje tudo isso. Mas só para vocês entenderem, então a base veio, depois da base os estados construíram seus referenciais curriculares e os municípios foram convidados ou a construir o seu referencial, ou então acataram o que aqui na parte diversificada do estado do Rio Grande do Sul foi construído. O RCG nada mais é do que uma parte da parte diversificada que nós temos direito. Ainda, né, nas escolas, a gente vai ter lá, então, a construção da parte diversificada. Por quê? Porque é quando a gente olha para o currículo e vê a nossa realidade. Quando nós montamos o currículo das nossas escolas, a gente olha esses dois documentos que norteiam, né, que vão nortear a nossa organização, e organiza, porque eles não dão lá exatamente o que vai ficar dentro do nosso currículo. Eles têm ali as aprendizagens essenciais, dão um norte, o referencial curricular gaúcho complementa o que a base nos traz, e a escola ainda tem a sua autonomia na hora de montar o seu currículo, ok? Então não é assim, eu vou abrir lá o currículo da minha escola, planos de estudos da disciplina, e vai estar tal e qual a base do RCG. Não, a escola montou de acordo, né, com os seus objetos de conhecimento, as áreas de conhecimento, os componentes curriculares, se sentou lá no ano de 2019 e ao longo desses anos a gente vem sentando, tendo em vista a pandemia e as necessidades que os alunos vêm apresentando, a gente vem estudando esses currículos e vem colocando lá o que é necessário, vem adaptando. Tem um quinto ano hoje, a gente já está trabalhando lá com habilidade de terceiro, de quarto ano, tendo em vista, né, 2 anos que eles estiveram aí com ensino híbrido, com ensino remoto. Então, a gente foi flexibilizando, foi vendo o que é necessário. Por isso que eu digo que não é currículo, nem a base, nem o RCG são currículo. São documentos que dão a orientação, que norteiam, são documentos normativos, a base é um documento normativo, é uma norma, é uma regra, mas não é currículo. Então, não vai abrir lá o currículo da escola e achar que está igualzinho à base, porque não vai ser isso que vai acontecer, ok? Vamos então à nossa aula de hoje. O referencial curricular gaúcho, então o RCG, ele vem ali na questão do regime de colaboração. Quando a gente volta lá para a BNCC, a gente vê, e no Plano Nacional de Educação, a gente vê aquela questão do regime de colaboração entre os entes federados, ou seja, União, Estados e municípios. Então, é justamente o que vai acontecer aqui, né? BNCC, União, RCG é do Estado do Rio Grande do Sul. E se aqui fosse um município, eu vou botar só um exemplo para vocês,
né? O referencial de território de Gravataí, certo? Gravataí. Seria, no caso aqui, como um exemplo, o ente federado municipal. Município. Ou seja, esse regime de colaboração é justamente isso. Veio algo nacional, o RCG estudou, o Estado do Rio Grande do Sul estuda o nacional e vê o que é necessário complementar desse nacional com um específico, né? Com as necessidades do nosso Estado, e aí fez habilidades complementares. Nós temos habilidades nos componentes curriculares complementares. E lá em Gravataí, porque foi onde eu trouxe o exemplo, né, que eu sei que é um município que fez o seu referencial de território, lá em Gravataí tem algumas habilidades que nós também complementamos na ocasião. Então, algumas dessas habilidades lá da BNCC, mais o Estado, o município de Gravataí, de acordo com as necessidades vistas, locais, foram criadas habilidades específicas, que a gente não vai encontrar na BNCC, porque é algo específico do município de Gravataí. Ok? Então, é um regime de colaboração, assim como a gente fala lá no Plano Nacional de Educação. Então, a União criou algo, né, criou ali um guia que veio ser estudado no Rio Grande do Sul, foi complementado e em alguns municípios, aqueles que decidiram assim fazer, também foi complementado. E aí tem uma reflexão aqui, né? Embora esse regime de colaboração esteja descrito no Plano Nacional de Educação, ações nessa direção, elas ainda são tímidas. Por quê? O que seria o regime de colaboração? Pensar que tudo ia ocorrer bem bonitinho, lindo e maravilhoso, né? Criou-se lá no Plano Nacional de Educação aquelas 10 diretrizes, aquelas 20 metas e as 254 estratégias. Quando eu falo de plano, ele vai estar ligado com qualquer outro documento da educação. E, pensando, então, que está ligado a qualquer outro, a base está junto dele. Para ter regime de colaboração é para que as coisas aconteçam. E aí está dizendo lá no início do RCG que as coisas são tímidas. Ou seja, não acontece do jeito que deveria acontecer. Tanto não acontece do jeito que deveria acontecer, que não foi só por causa da pandemia que as metas não foram atingidas, que as diretrizes que nós temos lá não vão ser também cumpridas, né? Aquelas diretrizes para a educação de qualidade, a partir das metas estabelecidas, elas não vão ser cumpridas e alcançadas. Porque tem que ter realmente a colaboração de um com o outro. O federal tem que contribuir com o Estado tem que contribuir com os municípios e ambos, né, e vice-versa, todos têm que estar ali conversando, dialogando e colaborando para que isso aconteça. E aí o que diz aqui no RCG é que isso ainda é muito tímido, não é bem assim que está acontecendo, porque envolvem muitas variáveis entre União, deixa a prof botar aqui no marca-texto, entre União, estados e os municípios, gerando entraves na operacionalização das políticas educacionais, ou seja, né, os entraves é não acontecendo o que tem que acontecer, não se colocando em prática aquilo que precisa colocar. E aí deixo também uma reflexão para quem já está atuando e para quem vai entrar aí e vai ser nomeado no concurso. Temos as habilidades aqui da BNCC, as aprendizagens essenciais que devem ser trabalhadas em todo o Brasil. Vocês acham que realmente está sendo trabalhadas as aprendizagens essenciais igualzinho em todo o Brasil? Depois ainda de uma pandemia, um país deste tamanho, com a quantidade de estados que a gente tem, mais o Distrito Federal, estamos realmente trabalhando as aprendizagens essenciais que diz a Base Nacional Comum Curricular? Fica aí para vocês essa reflexão, tá? Quando a gente se encontrar presencialmente, vocês me falam aí essa resposta. Então, vamos lá para o referencial curricular gaúcho. Então, ele tem um enfoque nos esforços entre o Estado do Rio Grande do Sul e os municípios e na articulação com as escolas também privadas, ou seja, não é apenas para as escolas públicas, ele vai se articular também com as escolas privadas do Rio Grande do Sul. Assim como a Base Nacional Comum Curricular não é apenas para escolas públicas, o RCG também não é apenas para as escolas públicas. Ele precisa, então, se articular com os municípios nesse regime de colaboração
E além das escolas públicas, ele precisa pensar na articulação dessas escolas privadas, que são de outros sistemas, que são de outras, tem outras normas, tem outras regras, elas também têm que se articular ao que o documento traz aí pra gente. Aqui, então, vai acontecer um movimento de negociação constante para que a gente garanta a qualidade e a equidade na elaboração desse documento. Ou seja, ele não foi criado do nada. Essa qualidade e essa equidade, eles foram pensados colaborativamente. Assim como a BNCC não foi criada por uma pessoa só, e ela não é uma medida governamental apenas, né? Várias pessoas dela participaram, assim como participaram políticos, representantes, sim, mas estudiosos, pessoas que representaram todos os estados do nosso país estavam lá, inclusive a crítica também à base de muitos estudiosos, de muitas pessoas aí que pesquisam educação no país, é que a questão público-privada, né, empresários participaram das discussões sobre a BNCC, mas foi lá então uma ampla representatividade na questão dessas discussões da construção da base, né, do documento. E aí depois chega no Rio Grande do Sul da mesma maneira, teve uma ampla discussão, não foi do nada e não foi sozinho que esse documento foi estabelecido. Ele foi pensado por muitas cabeças. Ele foi construído, então, com reflexão, com problematização e ação além das fronteiras dos sistemas ou redes de ensino. Então, não é para o público ou para o privado, é para os dois. Não é para o municipal nem para o estadual, é para ambos. Exige uma atuação conjunta, coletiva e comprometida com a educação do território gaúcho, ou seja, todas as instituições de ensino do território gaúcho, elas precisam ter esse comprometimento com aquilo que está no documento, com aquilo que o documento que se dedica a defender como ideias, o que é um currículo, qual é o tipo de educação, qual é o tipo de formação que a gente visa, o que é educação integral, tudo está estipulado ali, está dado ali, mas não foi dado por uma pessoa. Ah, foi o governador que criou. Não. Foi pensado por muitas cabeças, escrito inclusive por muitas mãos, que foram então os redatores que colocaram no papel, mas antes dessa redação ser então escrita, né, ser publicado, isso passou por discussões, por avaliações, por reflexões coletivas. Então tem marcas e subjetividades do nosso espaço, das pessoas do nosso espaço, do nosso Rio Grande do Sul, que a base é algo mais amplo que pensa num território geral de país. E o Rio Grande do Sul, aqui no RCG, então, é representado. E esse regime de colaboração, então? Né? Ele é pautado numa forma cooperativa, colaborativa e não competitiva, ou seja, não é para ter maior importância um ou outro ente federado. Quando a gente fala em regime de colaboração, todos os entes federados, União, estados, municípios, e a gente pensa aqui, né, o Distrito Federal também é um ente federado, todos eles devem ter o mesmo compromisso e comprometimento, eles não têm que competir entre si, eles estão ali para cumprir o seu papel e para contribuir com que o outro também consiga cumprir o seu papel, se assim for necessário. E eles, então, dessa maneira colaborativa e não competitiva, eles estão ali para cumprir as pautas da gestão das políticas públicas educacionais que estão estabelecidas entre eles. Tem uma pauta, tem políticas públicas que precisam ser colocadas em prática, que foram pensadas. E se isso não for colocado coletivamente, se um não auxiliar o outro, não vai ter como acontecer. A implementação da BNCC e a construção da RCG se institui enfrentando os desafios da educação de todas as etapas e modalidades da educação pública e privada. Quando a gente pensa nesse documento, não se pensa com uma ingenuidade de que a educação, né, tá mil maravilhas. Então, se sabe dos desafios educacionais e por isso que se fala tanto desse regime de colaboração, que um precisa auxiliar o outro. E se traz isso para todas as etapas e modalidades da educação, né? As etapas ensino fundamental, ensino médio, educação infantil, e as modalidades desde a EJA, educação especial, educação quilombola, educação indígena, educação técnica profissional, todos eles vão fazer parte aqui desse documento. Requer também relações de interdependência, então,
tem ali uma relação que um contribui com o outro, né? Cada um tem a sua tarefa e o seu papel, cada um precisa cumprir o seu papel e horizontalidade dos benefícios e responsabilidades. Gente, e aí é bem complicado, por isso que a gente começa já pensando e falando naquela reflexão inicial ali, que ainda, né, tá muito assim devagar o trabalho desse regime de colaboração, porque está falando de horizontal, de uma relação horizontal. E se a gente voltar aqui para o quadro, a gente vai ver que já na construção dos documentos nós temos uma relação vertical. Quando a gente fala de horizontalidade, é como se todos eles estivessem numa mesma linha. Não tem ninguém que seja mais importante do que o outro, ou seja, né, um do lado do outro. Mas a gente já começa pensando assim, União, Estados e Municípios, União, Estados, Distrito Federal e Municípios. Então, não é bem assim essa horizontalidade, que diz aqui no documento que deve ter. O RCG, ele abre mão de particularidades para consolidar, então, um documento curricular do território gaúcho, tá? Do território do Rio Grande do Sul. E anota aí que isso é bem importante, sem engessar o currículo. Ou seja, não é currículo RCG. Vamos lá. Vou puxar uma seta aqui. RCG não é currículo. Assim como a base não é currículo, o RCG não é currículo e não veio para engessar os currículos do estado do Rio Grande do Sul. Ele veio com habilidades que são necessárias e foram pensadas que não estavam na base e que aqui no Rio Grande do Sul a gente considera essencial. E aí, por que eu digo isso? Porque aqui no Rio Grande do Sul, por exemplo, no 5º ano, nós estudamos a nossa história. Hoje foi um dia que eu trabalhei a hidrografia do Rio Grande do Sul. E a hidrografia do Rio Grande do Sul não é a mesma da hidrografia do Sudeste. Ou seja, né, de São Paulo, do Paraná, nós temos os nossos rios, os nossos córregos, os nossos lagos, as nossas lagoas, laguna. Então, elas é que são estudadas no 5º ano. E por isso que aqui no RCG, quando foi criado, habilidades específicas para o Rio Grande do Sul, no nosso território, foram colocadas lá. Mas isso não quer dizer que o nosso currículo é engessado. Tudo que está no RCG vai ter que estar dentro dos currículos de cada uma das escolas. A escola ainda tem autonomia. Olhando lá a BNCC, o RCG, a gente vai montar o currículo das escolas, tendo em vista sempre as aprendizagens essenciais. E esse documento, então, anota lá, sem engessamento do currículo, porque ele não é currículo, mas sim, ele é uma construção social que baliza, né, os documentos próprios de cada escola, ou seja, os currículos próprios de cada escola, respeitando os seus contextos. Traz ali especificidades do estado do Rio Grande do Sul, mas respeita as especificidades também das escolas gaúchas. Ele foi construído polifonicamente, então, por muitas vozes, por muitos pensamentos, e corrobora para a garantia da educação como um bem público e direito de todos, um direito social. Então, ele está ali confirmando que isso é um direito de todas as pessoas, que é universal e é um bem público. Quem participou, a princípio, da construção deste documento? SEDUC, a Undime, e aí a gente tem ali pautados pelo princípio de isonomia, né? Mais o SINEP e professores e especialistas, demais profissionais da educação que estavam nas escolas, tiveram períodos no estado, né? A rede estadual em si, eles tiveram períodos de formação para fazer o estudo desse referencial curricular gaúcho. Não foi do nada. Então, as escolas pararam para estudar esse documento, mas órgãos representativos aqui, como a Secretaria de Educação, mas também os sindicatos, eles estavam lá participando como representatividade das diferentes esferas educativas do nosso estado. Ou seja, trazendo esse princípio de isonomia,
tratando esse documento com a importância que ele tinha e tendo ali, né, representatividade de todos. Não era só professora, não era só Secretaria de Educação, nós estávamos com ampla representatividade na construção do documento. O RCG, então, ele vai refletir o desejo de uma educação de qualidade para todos, porque ele vai lá ao encontro da Base Nacional Comum Curricular, ele é um complemento da base. Lá na Constituição Federal de 88, já se falava de uma base nacional comum. O desejo de uma educação de qualidade a partir de uma base nacional comum. E aqui não vai ser diferente. Essa base nacional comum é complementada por uma referência de currículo, uma referência curricular de território gaúcho. Depois, né, nos municípios que fizeram também uma referência de território de município. Ou seja, ele vem aqui com o desejo de uma educação de qualidade para todos. Cada um deles, cada um dos estados que construiu seu referencial, eles vêm para ratificar o desejo lá da Constituição Federal, que depois é reafirmado na LDB, que é reafirmado nas políticas públicas em educação, que é uma educação de qualidade para todos a partir de uma base nacional comum. E aqui, como é um RCG, complementado por uma base comum estadual. Destaque, né? Um reconhecimento da educação escolarizada no sentido de território, ou seja, tem o território gaúcho com as suas especificidades que não estão ali totalmente inseridas na Base Nacional Comum Curricular, ou seja, vamos fazer o nosso complemento enquanto território. Vai trazer as nossas marcas, as nossas subjetividades que são significativas para a formação integral dos nossos alunos aqui do estado do Rio Grande do Sul. Formação com as mesmas oportunidades de aprendizagem, e aí é importantíssimo que vocês não esqueçam disso, tanto a base quanto o referencial curricular gaúcho, eles pensam o quê? Que todos tenham as mesmas oportunidades de aprendizagem, ou seja, as aprendizagens essenciais para todos, não importa se é rede pública ou se é rede privada, se é município ou se é estado, todos precisam ter as mesmas oportunidades de aprendizagem, que se daria como? Por uma base nacional comum a partir das aprendizagens essenciais que serão trabalhadas. Então, não importa a rede, sistema, se é privado, se é público, e o que mais que traz as características locais? Além de ter essa base nacional comum, a gente não deixa com o RCG de considerar o que é específico do Rio Grande do Sul e que não estava contemplado na BNCC. Aqui nesse documento, o tempo todo ele se compromete com aquelas 10 competências gerais da BNCC. Lembra daquela aranha de 10 pernas que eu coloquei para vocês na aula da base? Então, o tempo inteiro o documento está comprometido com aquelas 10 competências gerais da base, com foco em equidade, ou seja, equidade não é a mesma coisa que justiça, né? Que dar o mesmo para todo mundo. E superação das desigualdades de qualquer natureza, que é justamente nesse foco dessa equidade. Qualquer foco de desigualdade, qualquer foco, né, de que um esteja aprendendo mais que o outro, é o que a BNCC e o RCG querem. Querem que todos aprendam tenham a mesma aprendizagem, né? Aprendam a mesma coisa. Então, são essas as habilidades, são essas as aprendizagens essenciais que devem ser trabalhadas de norte a sul. São essas as habilidades de território e a base nacional comum que vai ser trabalhada aqui no estado do Rio Grande do Sul. Por isso que vem o RCG trazendo o que o território também precisa ser lembrado. E a equidade é aquela velha máxima, né? Tem a imagem que tem que olhar lá do outro lado da cerca. E aí tem uma pessoa de 1,80 m, tem uma pessoa de 1,57 m, tipo eu, e tem uma pessoa de 1,20 m. E dão o mesmo caixote para todas elas para ver no outro lado da cerca. A equidade não é isso, isso é justiça. Dei o mesmo para todo mundo, fui justo, né? Todos eles ganharam o mesmo caixote. O de 1,80 m está conseguindo enxergar com aquele caixote. Mas equidade é garantir com que todos consigam ver. O de 1,20 m vai precisar de 3.
né, ou 4 caixotes, a de 1,57 m, ela precisa de 2. Agora, lá o de 1,81 m foi suficiente. Equidade é dar a mesma qualidade, né, ou seja, nesse caso, permitir com que todos consigam enxergar do outro lado do muro. A prof não colocou aqui, né? Toda vez que eu olho a palavra equidade, eu lembro dessa situação. No próximo vídeo, eu vou começar com a imagem para vocês da figura da equidade, para ficar bem claro desse exemplo que eu estou explicando aqui. Equidade não é justiça. Justiça é dar o mesmo para todo mundo. Equidade é propiciar o que a pessoa necessita para que aquilo aconteça, no caso, a aprendizagem essencial. A democratização metodológica, então, também é vista aqui no documento. Por quê? Porque tem participação dos profissionais da educação por meio de uma plataforma digital que ocorreu durante a construção do documento, né? Quando eu disse para vocês que os professores participaram, além lá dos estudos que aconteceram nas escolas do estado, que houve paradas para esses estudos, teve consultas públicas de meio virtual para que dissessem, né, o que eles concordavam, o que eles não concordavam, opiniões a respeito da educação que estariam faltando. E para aprovação do referencial curricular gaúcho, tivemos audiências públicas virtuais, acolhendo contribuições, teve a Conferência Estadual de Educação, que era justamente para validação desse documento que foi construído por muitas mãos. Ele está estruturado em 6 cadernos pedagógicos. Lá no material de apoio de vocês têm acesso a 6 cadernos pedagógicos, tem lá de cada componente curricular, tem da educação infantil. E tem princípios orientadores, tem concepções, tem tempos, tem espaços do currículo na educação infantil. E os demais, eles são organizados nessas áreas de conhecimento. Então, vocês vão encontrar lá primeiro da educação infantil, né, que tem toda uma organização. Se repete essas concepções de currículo, essas orientações nos outros cadernos e depois nos outros tem uma explicação diária, né? O que a área da linguagem fala, o que a área da matemática fala, o que a área das ciências humanas. Assim como tem na base, tem uma explicação complementar no referencial de território. Esses 6 cadernos, então, eles trazem fundamentos pedagógicos, eles caracterizam as suas áreas, os seus componentes, tem um quadro organizacional do currículo dentro daquelas unidades temáticas, dos objetos de conhecimento, das competências e das habilidades que tem na base acrescidas das habilidades do Rio Grande do Sul. Lembra que eu comentei com vocês que vai ficar um baita de um código? Então, é justamente sobre isso, né? Tem lá todo o código da BNCC e se aqui no Rio Grande do Sul a gente pensou em algo complementar, tendo em vista o território gaúcho, mais o complemento do território gaúcho. Depois a gente vai dar uma olhada lá nas habilidades, vai ter uma parte final da aula que a gente olha bem certinho as habilidades para vocês entenderem do que eu estou falando. O que pode cair na prova de vocês, né? O que o RCG é? Enquanto a Base Nacional Comum Curricular é um documento normativo, então a gente coloca aqui, né, BNCC, é um documento normativo, o RCG é um documento balizador. Aqui nós temos, então, um documento balizador. Então, normativo e RCG balizador. Lembrem dessas palavras que o normativo cai direto. O balizador, como a gente ainda não teve provas que caíram RCG propriamente dito, ali a Fundatec que gosta de vez em quando de trazer alguma coisa sobre currículo, né, sobre algumas questões, mas não diretamente relacionadas a fundamentos do RCG, assim, dizer o que é o RCG, ela traz ali uma citação apenas, então vocês têm que saber, é um documento balizador, e podem colocar lá, é um documento normativo, não é, é um documento balizador para a construção de currículos nas escolas gaúchas, né, de todas as esferas, de todas as redes, de todos os sistemas da rede gaúcha. Tanto os sistemas e redes de ensino e escolas privadas que vão participar, eles têm aí esse documento orientador com as peculiaridades locais do currículo, ou seja, por que o RCG não é currículo, assim como a base não é currículo?
porque ele é um balizador, mas ele não é um currículo formado. A gente pode olhar lá as peculiaridades locais, ou seja, minha escola é rural. Eu tenho que ver quais são as peculiaridades desse meio rural, daquela comunidade, necessidades que eu vou colocar lá, que é a minha autonomia curricular enquanto escola. A minha escola fica num grande centro, né? Tem um poder aquisitivo melhor, é uma outra realidade, tem outros interesses, eu tenho um grande laboratório de informática, informatizada e tal. É um outro currículo, é uma outra realidade, são outros interesses, e eu vou colocar nesse currículo tudo isso que está estipulado lá. Ou seja, a minha autonomia curricular. As peculiaridades locais, elas têm que aparecer no currículo, vão estar no projeto político-pedagógico, e o currículo vai ao encontro de tudo isso. Na sequência, a gente começa falando do documento, qual é a concepção de educação que ele tem, e eu vou trazer para vocês a foto da equidade, né? Eu tenho que ter atenção, porque às vezes sempre que eu falo da equidade eu dou esse mesmo exemplo, porque é perfeito, que justiça não é a mesma que equidade. Às vezes a gente usa justiça e equidade como sinônimos, mas não são sinônimos. E aí eu vou mostrar para vocês, muitos de vocês já devem ter visto sim na internet, rolava muito no Facebook há muito tempo, também tem dos animais, né, da girafa, que daí ela tá lá dentro da água e diz que não tá fundo e o macaco quer entrar na água, mas claro, ela tem um baita no pescoço, não tá profundo para ela. A gente continua na sequência, vou mostrar a equidade para vocês e falando de concepção de educação no RCG. Até a próxima aula!